Minha gente, muita atenção agora, são 2h59. Eu quero ir ao vivo para contar para você algo que acabou de acontecer. O julgamento do caso Henri Borel foi adiado. E mais, hein? A prisão da mãe do menino foi relaxada. Imagina que existia uma expectativa enorme para esse julgamento e acontece tudo ao contrário da expectativa, principalmente da família do Henri Borel. O menininho foi morto há 5 anos, quando tinha apenas 4 anos de idade. Os acusados são a mãe do Henri e o padrasto dele, a Monique Medeiros e o Dr. Jairinho. O casal alega que o menino morreu depois de cair na própria cama. Mas o laudo da perícia aponta mais de 23 lesões que indicam violência contra a criança. Para os investigadores, o padrasto batia e a mãe sabia e não fazia nada. Nossa repórter Tuane Dossares está acompanhando esse caso. Por que o julgamento? Essa é a principal pergunta, Tuane. Por que o julgamento foi adiado hoje? Por favor, boa tarde para você. Oi, Passaia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse julgamento foi adiado para o dia 22 de junho, a partir das 9 da manhã, porque a defesa do Jairo, que é o réu na morte do pequeno Henri, se recusou a seguir ali com o andamento desse júri que aconteceria ao longo dos próximos 10 dias. Essa era a expectativa, 10 dias de julgamento para que então saísse a sentença do Jairo e da Monique Medeiros, mas a defesa do Jairo acabou se recusando porque eles disseram que não tiveram acesso em totalidade a conteúdos que estavam no notebook do Leniel Borel, que é o pai do menino Henri, né, que morreu com apenas 4 anos de idade. Disseram também que outro material que eles receberam acabou chegando em cima da hora e que eles não tiveram tempo hábil para ler todo esse material. Então eles manifestaram isso logo no início da sessão que aconteceria, na verdade, né, aqui no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. E então começou com tudo isso. A única coisa que aconteceu aqui foi o sorteio das 15 pessoas que tinham sido selecionadas, né, para 7 delas participarem do júri ao final de todo o procedimento aí, das oitivas de testemunhas, né, de acusação e defesa e tudo mais. Foi a única coisa que aconteceu, nenhuma testemunha sequer chegou a ser ouvida por conta dessa manifestação da defesa do Jairo. Mas eles vão sofrer aí sanções judiciais por conta dessa postura. A juíza Elizabeth Machado Louro determinou que eles pagassem todos os custos, né, sobre esse julgamento que aconteceria. Então, a reserva da sessão pelos próximos dias, eles vão ter que pagar com tudo, pelas diárias dos policiais militares, de serventuários, de assessores, do Ministério Público, de copeiras, energia elétrica, teste de som, né, tudo que estava destinado para acontecer aqui, eles vão precisar pagar, Passaia. Olha, tomara que paguem de verdade, porque a gente já viu tantas multas que são colocadas aqui no Brasil e depois eles entram com recurso. Você acha que vão pagar, Guastelo? Não, eu acredito que eles vão derrubar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, em 2º grau, não vão pagar nada. Isso daí é uma tática da defesa, né? Como nós tivemos aqui recentemente no caso do Paulo Cupertino, que se lembra, ele destituiu os advogados, aí é o contrário, os advogados abriram mão de defendê-lo sob o argumento de que não tiveram acesso a todo o conteúdo de prova dos autos. Então, vamos dizer, para o réu não ficar em defesa, a juíza é obrigada a marcar novo julgamento. A Tuane vai conseguir ouvir o advogado aqui agora? Porque parece que eles estão dando uma coletiva, é isso, né? Infelizmente, nós já prevíamos isso de uma grande encenação. Tomamos todas as providências para ele. É o promotor Fábio Vieira que está falando aqui nesse momento agora. Vamos ouvir ele. Para nós resolvêssemos... Não os advogados, promotoria falando. A juíza indeferiu todos os pedidos de adiamento. Eu não concordei com nenhum pedido de adiamento, é legítimo que eles tentem isso via judicial. Já que não conseguem via judicial, eles simplesmente se levantam num ato completamente arbitrário à lei e saem do plenário e horas, dias, meses, anos que a gente espera que esse desfecho aconteça, é simplesmente jogado para debaixo do tapete por essa conduta ilícita e ilegal da defesa do Jairo. E, por conta disso, a defesa da Monique pede, de maneira legítima também, a soltura dela por relaxamento, excesso de prazo. Eu entendo que você tem uma previsão legal que indica que a melhor situação seja sempre fazer o julgamento de um executor primeiro do que o mandante,
fazer o julgamento primeiro de um autor do que um partícipe, de alguém que adere a essa conduta. Mas a conduta da Monique é tão grave quanto a do Jairo. Então não tem nenhum problema ela ser julgada primeiro. Então eu fiz esse requerimento no dia de hoje para que não houvesse excesso de prazo. A própria defesa da Monique discordou disso. E o juízo encampou essa discordância da defesa e resolveu relaxar a prisão da Monique. Eu agora já estou preparando um recurso com esse argumento. Olha, a defesa poderia fazer, a defesa de Monique, a defesa do Jairo de uma forma completamente ilegal, ilícita, abandono plenário. Ok, eu quero agradecer ao nosso pessoal do Rio de Janeiro, para você que está chegando agora aqui na Record. O julgamento sobre a morte de Henri Borel, infelizmente, foi adiado porque os advogados que defenderiam a Monique e a mãe simplesmente abandonaram o fórum, abandonaram o local. Do pai, os advogados do pai. Os advogados do pai? Do Jairinho, doutor Jairo, né? Os advogados do doutor Jairinho, obrigado. Eles simplesmente abandonaram e agora vai ser remarcada uma nova data. Outra informação importante é que a mãe, a Monique, vai responder em liberdade, mas o promotor já falou que vai recorrer dessa decisão, porque na opinião dele, a mãe deve continuar presa até o dia do julgamento. Obrigado por enquanto ao nosso pessoal do Rio de Janeiro. Eu posso voltar com esse caso a qualquer momento. Agora, atenção, Leniel, pai do Henri Borel, que foi morto por Jairinho, acusação contra Jairinho e a mãe dele, fala agora ao vivo. Nós vamos ouvir o Leniel. A decisão da justiça está machucada, mas não podemos permitir que um castigo para a defesa de Jairo, para Jairo, solte uma possível assassina, homicida de uma criança. Então, que eu, como pai, me sinto... Não tenho palavras para o que eu vi aqui hoje. A minha definição, como falei anteriormente, é um assassinato à memória do Henri, à vida. Eu considero hoje um segundo assassinato a tudo que vocês estão vendo no longo de 5 anos. Daniel, quando seu filho morreu, ele tinha 4 anos. Mais um colega fazendo uma pergunta. Como é que isso te atravessa, esses 5 anos de luta? E queria que você falasse sobre a sua lembrança do Henri. Como é que você se lembra desse menino de 4 anos? Eu só tenho imagens boas do meu filho, né? Imagens felizes. Se vocês olharem nas minhas redes sociais, se vocês olharem nas diversas fotos que são apresentadas, fantástico. Vimos ontem o Henri sempre sorrindo, feliz. Olha as imagens do último dia. Não olhe muito, não olhe ao longo de 4 anos, 10 meses e 12 dias, que foi a idade do Henri. Olhe o último dia. A imagem do último dia na cama, meu filho dançando, cantando Mãezinha do Céu. E a minha reação a ver aquela imagem, cantando Mãezinha do Céu, eu filmo. Achei lindo meu filho fazendo aquilo, eu não esperava, porque assim como eu estudei em escola católica, ali ele demonstrando esse amor. E ali, no decorrer do dia, o meu filho ali no parquinho brincando. Imagens do fim do dia. A Monique fala, não sou eu, Henri dormiu, está bem. E eu ainda coloco lindo, está a imagem lá da cama, o Henri novamente sorrindo. Essas imagens que eu quero levar para o meu filho para o resto da vida. E vou falar aqui de primeira mão, falei há pouco aqui, eu nunca tive coragem de ver, por exemplo, os exames do ML. Eu não consigo ver o meu filho ali. O meu filho não estava mais ali. O meu filho não é aquela criança cheia de marca, de hematoma. 23 lesões, pessoal. O Henri, ele sofreu uma morte agonizante. Ele sofreu demais na presença da mãe e do padrasto. Não tem como aquela mãe não ter ouvido. Nem que ela tivesse tomado Propofol. Nem que ela tivesse super dopada. Que não estava. Olha a imagem dela saindo do elevador. Ali uma grande encenação, uma grande atriz que vocês têm aí e que se sair pela porta da frente a Globo pode contratar para a próxima novela. Atenção você que está me assistindo, está chegando agora, esse é o pai do Henri Borel que morreu. Agora há pouco o julgamento foi adiado, os advogados do Jairinho, padrasto, simplesmente saíram do tribunal e aí a justiça decidiu relaxar a prisão da mãe do menino. É por isso que o pai está revoltado, porque ele acha que ela deveria continuar presa. Então vai haver um julgamento, uma segunda data que foi marcada. Enquanto isso, a mãe permanece solta, o Jairinho não. E ele está muito revoltado com essa situação. A qualquer momento eu posso voltar com mais informações.